Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, que é uma integral por frações parciais, que é a integral de dt sobre t ao cubo mais t quadrado menos 2t. Lembra que o método que nós usamos aqui de frações parciais, ele é o mesmo usado, né? A lógica dele é a mesma do mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o produto dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer é uma fatoração, né? O caminho aqui para a resolução passa por 3 etapas. Primeira etapa é a fatoração. Nós vamos pegar o denominador aqui dessa função racional e fatorar, achar os seus fatores. Segunda etapa é determinar as suas frações parciais. E a última etapa, que é resolver, né? Terceira etapa, que é resolver a integral usando essas frações parciais. Então, vamos começar a resolver esse exercício fazendo a nossa primeira etapa, que é a fatoração. Lembra, na lógica do mínimo múltiplo comum, o MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, nesse caso aqui, eu tenho que descobrir os fatores. Fatores de quem? Os fatores de t ao cubo mais t quadrado menos 2t. E nós já começamos de cara descobrindo né? Isso aqui, o t é fator comum, coloco o t em evidência, t vezes t quadrado mais t menos 2. Então nós já descobrimos um fator, né? Agora, essa expressão aqui também pode ser fatorada, né? Se ela tiver raízes. Lembra que uma expressão desse tipo, uma expressão do tipo a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c, ela é igual a vezes t menos t1, que é a sua primeira raiz, vezes t menos t2, que é a segunda raiz. A forma mais comum de encontrar é com a variável x, né? No caso aqui a variável t só mudou a variável. O que eu preciso fazer para fatorar este fator aqui? Pegar o t quadrado mais t menos 2 e descobrir primeiro quais são suas raízes, né? Fazendo t quadrado mais t menos 2 igual a 0. Bem, resolvendo isso aqui, lembra que o delta, o discriminante das raízes é b quadrado menos 4 vezes a vezes c, que vai dar 1 mais 8, isso aqui é igual a 9. Tendo esse delta, os valores de t vão ser iguais a, aplicando a formulazinha de Bhaskara, menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 9, sobre 2a, que é 2 vezes 1, que vai ser igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de 9, que é 3 sobre 2. Então, nós vamos ter duas raízes para essa equação, t1 e t2. T1, menos 1, menos 3, então menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. T2, menos 1 mais 3, menos 1 mais 3 é 2, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, com as raízes, eu posso escrever que isso aqui é igual a 1, lembra, a é o a t quadrado, a que é igual a 1, vezes t menos t1, t1 é menos 2, menos com menos mais 2, vezes t menos t2, que é 1. Então nós fatoramos aqui t quadrado mais t menos 2, que é igual a t mais 2 vezes t menos 1. Então vamos jogar aqui. Então essa expressão na verdade é t vezes t quadrado mais t menos 2, que é t mais 2 vezes t menos 1.
vezes t menos 1. Então a primeira parte dessa integral por frações parciais é essa, a fatoração. Nós pegamos aqui o denominador e descobrimos os fatores, né? Fatores aqui no caso são fatores lineares, eles podem ser fatores de outra ordem, desde que sejam irredutíveis, né? Aqui nós temos um fator de um polinômio de grau 2, mas ele é redutível. Eu posso reduzir esse polinômio de grau 2 a um produto de dois polinômios de grau 1. Se nós não tivéssemos raízes, ele seria irredutível, mas ele tem. Então, nesse caso, nós descobrimos os fatores. Agora vamos passar para a próxima parte, que é frações parciais. Vamos descobrir aqui quais são as frações, né? Quais são as frações parciais que compõem essa expressão. Então, o que nós temos? Nós temos aqui na nossa função 1 dividido por t ao cubo mais t quadrado menos 2t, que é igual a 1 dividido por, lembra que t ao cubo mais t quadrado menos 2t é t vezes t mais 2 vezes t menos 1. Uma vez que nós descobrimos os fatores, né, nós podemos aí usar a lógica do mínimo múltiplo comum. Nós vamos dividir essa expressão em 3 parcelas. Primeira parcela mais segunda parcela mais terceira parcela. Cada uma para um fator desse. t mais 2, t menos 1. E lembre que a nossa integral é uma integral de funções racionais próprias, em que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Como o grau do denominador aqui é 1, são polinômios de grau 1, o numerador é um polinômio de grau 0. Então o grau 0 é uma constante, não sei qual é. Vou colocar aqui ó, A, B e C. E continuar fazendo nossa continha. Bem, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa expressão. Lembra que o mínimo múltiplo comum dessa expressão é o produto t vezes t mais 2 vezes t menos 1. Esse dividido por esse vezes esse é A vezes t mais 2 vezes t menos 1. Esse dividido por esse vezes esse é igual a b vezes t menos 1. Esse dividido por esse vezes esse é igual a c vezes t mais 2. E resumindo, vai ser igual a, vamos fazer mais uma linha aqui, ó. A t vezes t mais 2 vezes t menos 1, essa expressão, nós sabemos que é t ao cubo mais t quadrado menos 2t. Então aqui embaixo é t ao cubo mais t quadrado menos 2t. Bem, e o nosso numerador? Nós temos dois caminhos aí para escolher. Nós temos um caminho que é uma identidade entre polinômios, onde os coeficientes de cada variável ou de cada parcela desse polinômio devem ser, desses dois polinômios que nós estamos montando a identidade, devem ser iguais. Ou um caminho em que você vai eliminando, né? Eliminando parcelas, fazendo substituição usando as raízes desses fatores, né? Por ser uma conta muito grande, eu vou escolher o caminho de usar as raízes desses fatores. É um caminho que às vezes é mais fácil. Então, o numerador de cima eu não vou desenvolver o polinômio, eu vou deixar os fatores. Então, isso aqui vai ser a vezes t mais 2 vezes t menos 1 mais b vezes t menos 1
mais C vezes T vezes T mais 2. E a ideia aí é a seguinte, como isso aqui é uma sequência de igualdades, né? Esse é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que por final é igual a este. Nós temos aí pela propriedade transitiva que esta expressão é igual a esta. Ela tem o mesmo denominador. Então nós temos o mesmo numerador. Então nós temos que 1 é igual a A vezes T mais 2 vezes T menos 1 mais B vezes T vezes T menos 1 mais C vezes T vezes T mais 2. E percebam que isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Uma observação aqui que convém fazer. Isso aqui tem que ser verdadeiro, qualquer que seja T real, tá? Qualquer que seja T um número real. Bem, se isso aqui é verdadeiro para qualquer que seja o valor de T, ao substituir valores de T, eu tenho que ter uma igualdade. Então, no nosso caso aqui, eu vou escolher alguns valores de T, que é o método que eu vou usar, né? Eu vou eliminar, vou aproveitar esses fatores de grau 1 e vou eliminar esses fatores para ir achando os valores de A, B e C. E vou usar para isso as raízes, né, que nós temos aqui de cada um desses fatores. Esse primeiro aqui, olha, eu vou ter T igual a 0. Nesse segundo aqui eu vou ter T igual a menos 2. Menos 2 mais 2 é 0. E no terceiro aqui eu vou ter T igual a 1. Então, na ordem, né? Na ordem eu vou fazer aqui no meu primeiro. Vamos ver qual é a primeira letra que eu vou descobrir, né? Fazer T igual a 0. Perceba quando T for igual a 0, ó, 0 mais 2, né? Daqui eu vou tirar aqui 1 é igual a vezes 0 mais 2 é 2. 0 menos 1 é menos 1. Só que aí acontece o seguinte. Quando t for igual a 0, b vezes 0 vezes t menos 1 é 0. Essa parcela desaparece. E c vezes 0 também vai dar 0. A parcela desaparece. Perceba que com esse método eu consigo achar uma letra aí com muita facilidade, né? Que aqui eu vou ter que 1, continuando aqui, ó, 1 é igual a 2 vezes menos 1, menos 2A. Aí eu tiro aqui o A, é igual a menos meio. Então, com a primeira raiz eu achei o valor de A de maneira bem simples. Agora vou usar a segunda raiz. Vou usar 1. Vou botar aqui T igual a 1. E ver o que acontece se T for igual a 1. Vou ter que 1, né? 1 é igual a... Se o T for 1, o que acontece? 1 menos 1 é 0, e essa parcela desaparece. 1 menos 1 é 0, essa parcela desaparece, sobra essa. Então sobra C vezes 1 vezes 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Então 1 é igual a 3C, e onde eu vou tirar aqui o C é igual a 1/3. Aí sobrou uma última, né? Que é o T igual a menos 2. Então, é aqui, ó, T igual a menos 2. Se o T for igual a menos 2, eu vou ter que 1 é igual a... Perceba que menos 2 mais 2 desaparece. Menos 2 mais 2, 0. Essa parcela desaparece. Essa também sobra essa. Então, é B vezes... menos 2, né, que é B vezes T, e aqui menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, eu vou ter que 1 é igual a 6B. E onde eu tiro aqui o B é igual a 1/6. Tendo esses valores, né, os valores de A, B
e C, nós podemos montar a nossa fração parcial, que aparece aqui, né? Vamos montar aí a nossa fração parcial para prosseguir no próximo passo, que é resolver a integral. Com os valores de A, B e C, nós temos que 1 sobre t ao cubo mais t quadrado menos 2t, isso é igual a uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Primeira parcela é o A, que é menos meio, então menos meio sobre t, lembra que nós temos aqui as nossas frações parciais, né? Mais b, o b é 1/6 sobre 1/6 sobre t mais 2. E a última parcela, que é o c, 1/3 sobre t menos 1. T menos 1. Então essas são as nossas frações parciais. A partir daí, nós podemos resolver a nossa integral, né? Lembra que a nossa integral é a integral de 1 sobre t ao cubo mais t quadrado menos 2t dt, que vai ser a integral de menos meio sobre t mais 1/6 sobre t mais 2 mais 1/3 sobre t menos 1, tudo isso dt. Então nós podemos agora resolver a nossa integral, né? Separando essa integral em partes menores. Isso aqui vai ser igual a uma integral, né? Que é a integral de menos meio sobre t dt, mais uma outra integral, que é a integral de 1/6 sobre t mais 2 dt, mais uma terceira integral, que é a integral de 1/3 sobre t menos 1 dt. E aí começamos a aplicar a propriedade de integração, né? Lembra que tem uma constante aqui, posso tirar essa constante, isso é igual a menos meio, vezes a integral de 1 sobre t dt, mais 1/6, vezes a integral de 1 sobre t mais 2 dt, mais 1/3, vezes a integral de 1 sobre t menos 1 dt, que vai ser igual a... Bem, aí convém fazer algumas observações sobre essas integrais, né? Vamos fazer algumas observações aqui de qual integral nós vamos usar agora na resolução. As integrais que nós vamos resolver agora são integrais do tipo integral de 1 sobre u du, que é o ln, logaritmo natural, de u mais uma constante c. Em particular, nesses casos, nós temos integrais de 1 sobre expressões do tipo ax mais b dx, que vão ser iguais a... Essas integrais elas são resolvidas por substituição simples, né? Fazendo u igual a ax mais b, de onde nós tiramos que o diferencial de u, o du, é igual a derivada de ax mais b em relação a x, que é o próprio a dx. E daí nós tiramos que o dx é igual a du dividido por a. Aparece uma divisão por a ali. Essa divisão por a aparece no seu logaritmo, né? Na verdade, o resultado dessa expressão, né? 1 sobre u vezes du sobre a, essa divisão por a é uma constante, ela aparece dividindo o resultado desse logaritmo, que é o ln do módulo de u, no caso u é o ax mais b,
sobre A mais uma constante C. Então essas integrais elas aparecem aqui, né, nessa resolução. Isso aqui vai ser igual a menos meio, né? Continuando aqui, ó. Menos meio que multiplica a integral de 1 sobre t dt. Integral de 1 sobre t dt é o ln de t. Mais 1/6 que multiplica a integral de 1 sobre t mais 2. Perceba que t mais 2 é uma função do tipo x mais b, né? Onde o a é igual a 1. Então esse a igual a 1, ao aparecer aqui dividindo, ele não altera o resultado, né? Então isso é o ln do módulo de t mais 2. Mais a última, né? 1/3 do ln do módulo, mesmo caso, de t menos 1 mais uma constante c. Nós podemos aí fazer algumas propriedades de logaritmo, né? Por exemplo, se eu tenho a vezes log de b, esse a passa como expoente, né? Log de a elevado a b. Então nós podemos escrever isso aqui, olha, como sendo igual a ln de t elevado a menos meio mais ln de t mais 2 elevado a 1/6 mais ln de t menos 1 elevado a 1/3. Tudo isso mais uma constante c. Então você usou uma propriedade de logaritmo aí, que é o a vezes log de b. A passa como expoente, log de a elevado a b. Então menos meio passou como expoente, 1/6 passou como expoente, 1/3 passou como expoente. Aí eu caio numa soma, né? Tem que lembrar que log de a mais b é o log de a vezes b. Então eu posso juntar tudo em uma expressão só. Então isso aqui vai ser igual ao ln, né? No módulo de t elevado a menos meio vezes t mais 2 elevado a 1/6 vezes t menos 1 elevado a 1/3. Tudo isso mais a constante c. Perceba que nós juntamos todos os logaritmos em só, né? Log de a mais log de b, ou log de a vezes b. Então transformamos tudo no log de um produto, né? Log de t elevado a menos meio vezes t mais 2 elevado a 1/6 vezes t menos 1 elevado a 1/3. Lembra que isso aqui é uma raiz quadrada, uma raiz sexta, uma raiz cúbica. Você pode ainda juntar isso tudo, né, e ir trabalhando. Por aqui está bom, né, como encerrado o exercício. Se você quiser continuar aplicando propriedades, mas essa seria a resposta do exercício. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, dê um like, compartilhe, contribua com o canal para que o canal cresça. Muito obrigado.